Eu busquei, por muito tempo, entender a mecânica das mudanças. E, cara, isso é uma das coisas mais interessantes e é o meu vício, é a minha tara, vamos dizer assim, né? É o que de fato eu busco e quero muito encontrar. Eu quero encontrar formas de ser capaz de produzir mudanças, né? Mudanças que nem sempre elas vão ocorrer rapidamente, né? Essa história de que a gente muda rápido, eu acreditava muito nisso. Na verdade, um dos maiores divulgadores disso é o Tony Robbins, né? Ele diz que a mudança ocorre num instante, só que leva anos para que esse instante chegue. Eu acreditava muito nisso, mas eu tenho observado que não é bem assim. Na realidade das pessoas não é bem isso, não, né? Até porque Tony Robbins ele vive de vender evento, né? Então, hum, essa conversa faz sentido para ele. Agora, para quem está na vida real, né? Para quem está vivendo a vida no cotidiano, não é assim que a banda toca. E a mudança ela não ocorre num instante e leva tanto tempo para que esse instante chegue. Não, a mudança ela é construída. A mudança ela é construída no dia a dia. A mudança ela é construída a partir do momento em que nós começamos a treinar o nosso intelecto. A partir do momento que nós exercitamos o nosso intelecto de mesma maneira o qual nós exercitamos o nosso corpo, né? A mudança ela ocorre num processo. Um processo que nós empreendemos e nesse processo as mudanças vão acontecendo, né? E, bom, o que acontece, né? Vamos começar do princípio. Basicamente, todo ser humano ele foi equipado com uma memória, correto? Ele foi equipado com uma memória e a memória ela tem uma única finalidade. Qual é a finalidade da memória? Tornar o ser humano funcional, dando a ele a capacidade de armazenar o passado para que ele tenha conteúdo suficiente para representar o futuro. No caso, o presente, né? Futuro não, o presente. Para representar o presente, porque nós vivemos somente o presente. O futuro, ele é projeto e o passado, ele é passado. Né? Ele simplesmente é arquivo. Né? Eu costumo dizer, o futuro é projeto, o passado é arquivo. Por que o passado é arquivo? Porque o passado ele fica na memória. E esse é o propósito da memória. Armazenar seu passado para que aí sim você tenha a capacidade de representar o presente. Você não saberia hoje o que é uma equação matemática diante de você se você não tivesse aprendido a equação matemática no passado. Você precisou ter registros, né, na sua memória acerca da equação matemática para poder reconhecê-la e identificá-la. Né? Assim como você vai precisar de registros de alguma coisa para poder reconhecê-la e identificá-la. Qualquer coisa, qualquer coisa. Né? Então, se eu apresento para você um livro, você sabe que é um livro porque tem registro de um livro. Entende? Então, o sentido da memória é esse: armazenar o passado para que você tenha a capacidade de representar o presente. A partir do momento que você tem a memória, você tem o conteúdo, correto? O conteúdo ele vai ser armazenado na memória. Então, basicamente, vão se criar núcleos dentro da sua memória, que são conteúdos armazenados lá. Esses conteúdos, eles vão cooperar na produção dos pensamentos. Os pensamentos eles não podem nascer se não houver uma base para isso. Se eu penso por quê? Porque existe uma fundação que basicamente fornece a base para que esse pensamento seja elaborado. Como é que eu vou pensar acerca da caixa de papelão se eu não sei o que é caixa, eu não tenho registros do que é caixa e eu não tenho registros do que é papelão? Você está entendendo? Eu posso, de uma certa forma, criar, mas eu crio a partir de algo. Eu posso criar uma nova caixa se eu tenho registros de uma caixa. Ainda que essa caixa a qual eu tenho registros não seja uma caixa de papelão, eu posso criar uma caixa de papelão. Mas eu pelo menos tenho que ter registros de uma caixa. Entende?
ou de algo similar a uma caixa, né? É por isso que nascem as criações, né? A gente basicamente teve, na teoria da evolução de Darwin, o Darwin vai citar o homem habilis, homem habilis, isso, homem habilis. Ele vai, né, que é uma categoria, se não me engano, anterior ao eu acho que é Australopithecus. Né? Não é o primeiro da fase, mas é o penúltimo, porque o último é o Homo sapiens. Então você tem o penúltimo e depois e antes do penúltimo você tem o Homo habilis. Nessa era do Homo habilis, o Homo habilis ele já sabia como fazer ferramentas. O Homo habilis ele já tinha a habilidade de criação. Por que o Homo habilis já tinha a habilidade de criação? Lógico, ele teve registros na memória acerca de várias coisas que basicamente ele fundiu, né? Princípio de que as ideias fazem sexo. Então, basicamente, as ideias fazem sexo e dessas ideias geram-se novas ideias. Entende? Mas isso só pode ser gerado a partir de registros. É por isso que a memória ela precisa ser povoada para que a criação seja fomentada. Entende? Então a memória ela se desenvolve, né? E a memória ela vai subsidiar o pensamento. E o pensamento vai ser a substância criadora. Ou seja, tudo que existe no mundo físico foi projetado no mundo mental. Se hoje você desfruta de um videogame, esse videogame foi pensado. Se hoje você come em cima de uma mesa, essa mesa foi pensada. Se hoje você senta numa cadeira, essa cadeira foi pensada. Se hoje você utiliza um computador, ele foi pensado. Tudo que é projetado no mundo físico é pensado, é criado mentalmente, é criado no mundo virtual, por meio do pensamento. Mas essa criação só foi possível porque registros subsidiaram a criação. Registros de várias e várias coisas. Né? É impossível a gente ter uma precisão, né, acerca de qual registros cooperaram para a criação de algo. Né? Isso aí é impossível fazer. Mas os registros, os acúmulos na memória que nós vamos gerando ao longo da nossa vida, é que basicamente isso se chama história intrapsíquica, tá? A história intrapsíquica, ela é exatamente tudo aquilo que está armazenado na sua memória, entende? Então, a memória, ela vai ser lida, então a história intrapsíquica, ela é exatamente todo o conteúdo mnemônico que ele vai cooperar para a formação dos pensamentos. Tá? Essa é a história intrapsíquica, ou seja, o conteúdo que está na memória. Conteúdo armazenado do seu passado. Essa é a sua história intrapsíquica. Então, todo presente ele vai morrer e ele vai compor a sua história intrapsíquica. É isso que acontece. Né? Para que e o futuro é algo completamente inexistente que vai vir a existir e vai vir a se tornar presente, no presente vai morrer para compor a história intrapsíquica. É basicamente assim que funciona essa questão da mente humana e a expansão, né, da mente humana. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que sempre que houver novos registros, provavelmente você terá novos pensamentos que vão desencadear emoções distintas, que vão desencadear comportamentos distintos. Aí ocorre a mudança. A mudança ela ocorre a partir do momento que os registros, que o conteúdo, que a história intrapsíquica armazenada na memória, ela muda. Entende? A partir do momento que o ser humano ele tem novas introduções, novos registros na memória, ele vai mudar o princípio, a primeira parte do modelo cognitivo, que é o que dá origem a todas as outras partes, que é o pensamento. Né? O pensamento vai dar origem às emoções, as emoções vão dar origem aos comportamentos. Modelo cognitivo, pensamento, emoções, comportamentos. Antes do pensamento vem a leitura dos registros. Então, os registros na memória é exatamente o que vai dar origem a qualquer mudança no homem. O homem ele muda a partir do momento que os registros mudam. Entende? É por isso que a mentalização
ela é uma ferramenta muito importante para produzir mudança. O que a mentalização faz? Ela cria novos registros. Você fecha os olhos, imagina o cenário ideal para sua vida e você começa a trabalhar nessa imaginação, tornando essa imaginação cada vez mais próximo da realidade, acrescentando determinados aspectos que eles são sentidos pelos próprios sentidos, né? Ou seja, a sinestesia, que já faz parte da sinestesia, tô viajando. A sinestesia, que no caso é o olfato, o paladar e o tato, e o visual e o auditivo, né? Então, quando você trabalha essa imaginação, né, você basicamente está lidando com uma categoria de pensamentos que eles são imagens. E essas imagens, tudo que se passa na sua mente é novamente registrado na memória, né? A memória, ela tem registro interminável. Tudo que está acontecendo na sua vida, todo o estímulo, toda a percepção, ela é registrada. Então, quando você faz o exercício de mentalização, você, de uma certa forma, está fazendo o quê? Está produzindo conteúdo. Então, é por isso que tem muito, né, quando se fala de desenvolvimento pessoal, fala nessa questão de você criar imagens na sua mente acerca da vida ideal, ou de você colocar imagens numa parede, ficar olhando para elas e em um determinado momento você atinge aquilo, né? Cara, essas coisas, por incrível que pareça, às vezes parece até bobagem, mas não é. Aquilo, de uma certa forma, coopera para exercitar a sua mente, para criar registros na memória. É por isso que ocorre a mudança. Só que, às vezes, nem sempre essa mudança é favorável. E isso ocorre quando? Por exemplo, o indivíduo ele pode ter 100 imagens de uma BMW no muro dele. Ou no muro, eu falo na parede, né? No muro. Mas ele pode ter 100 imagens de uma BMW na parede dele. Mas a partir do momento que esse indivíduo começar a perceber que essa BMW ela é inatingível, isso passa a fazer mal para ele. Entende? Basicamente, esse indivíduo está sofrendo uma mudança completamente negativa. É por isso que só imaginar a BMW não basta. E é realmente isso que muitas pessoas estão fazendo, focado na aquisição de bens materiais de luxo. Cara, pelo amor de Deus, isso não significa nada para o seu desenvolvimento. Uma BMW não te torna melhor, nem aqui, nem na China, nem em nenhum outro lugar. Uma BMW é, cara, um bem material. Pode fazer, diante da percepção dos outros, você parecer melhor que eles. Mas, cara, pelo amor de Deus, você não vai ser. Entendeu? É só algo que tá. É só algo virtual na mente de uma outra pessoa. Não constitui nada concreto acerca de você. E isso é um tremendo erro. E é por isso que muitas pessoas estão sofrendo aí. Por quê? Estão focados em bens materiais, imaginando bens materiais, com foto de bens materiais. Eu mesmo caía nessa. Ali mesmo eu tenho a foto de uma BMW que eu tenho que tirar. Não significa mais nada para mim. Por quê? Porque eu entendi a verdade. O que significa de fato é o desenvolvimento interno do ser, o que o ser ele está se tornando, a evolução interna que esse ser está tendo, a revolução mental que ele está sofrendo. É isso que faz a diferença na vida de qualquer homem. Aprendi com Cristo. Olha Cristo. Olha Cristo. Cristo não tinha nenhum interesse em bens materiais. Cristo não era alvo fácil de publicidade. Ele simplesmente buscava a verdade, e a verdade era o que ele vivia, a ponto de se tornar a própria verdade. Entende? Então, nós temos que ser mais maduros nesse sentido. Nós temos que ser mais maduros nesse sentido. Né? Então, nós produzimos mudanças quando nós basicamente estamos vivendo, né? Estamos vivendo e os registros em nossa memória, eles vão sendo alterados com o tempo. E aí sim, nós vamos expandindo a nossa mente e nos desenvolvendo, né, nesse aspecto.